Bom, nessa aula nós vamos continuar aqui o notebook de reconhecimento facial. Então a gente já fez a primeira etapa aí de ler o arquivo e fazer os primeiros pré-processamentos. Agora nessa parte da aula nós vamos discutir aqui como gerar os embeddings a partir do modelo FaceNet. Então nós vamos usar o modelo pré-treinado do FaceNet. Isso significa o seguinte, a primeira questão é a seguinte, se eu quiser construir, eu próprio treinar um modelo aí para reconhecimento facial, eu tenho aí todo o artigo do FaceNet, eu posso ir lá e ver os detalhes, mas acontece que eu precisaria ter uma quantidade muito grande de imagens, exemplos ali positivos e negativos, para treinar um modelo desse, além do custo computacional, né? Precisaria ter máquinas aí potentes, aí, clusters de máquinas para treinar um modelo com muitas imagens. Esse é um modelo desse que usa milhares de imagens. Então, como a gente normalmente não tem isso, e nem vale a pena ficar fazendo isso, a gente usa um modelo pré-treinado. Então, o FaceNet foi desenvolvido lá pelo Google, então eles têm uma quantidade muito grande de dados, eles já treinaram um modelo desse. Treinar um modelo a gente pode fazer com qualquer modelo, né? A gente já viu aí como usar o Keras, por exemplo, eu posso configurar ali um modelo, treinar e salvar esse modelo no arquivo. Foi isso que eles fizeram. Então agora o que eu faço é ir lá e ler esse arquivo com o modelo e usar para predizer novos dados. Então no caso do FaceNet, ou de qualquer modelo, né, assim, quando eu leio e carrego esse arquivo, eu tenho os pesos que foram usados no treinamento. E tem alguns parâmetros também ali da configuração do modelo. Então usar um modelo pré-treinado é isso. Então é isso que nós vamos fazer aqui com o FaceNet. Então, só lembrando, o FaceNet ele usa aquela função Repeat Loss e usa exemplos de âncoras e exemplos positivos e exemplos negativos. E ele gera no final os embeddings de cada imagem. Então, eu pego uma imagem, passo pela rede, usando a função Predict, e ele gera para mim um vetor com 128 elementos, que é como se fossem assim, as features da imagem para fazer esse reconhecimento. E ele exige como entrada uma imagem no formato RGB de tamanho 160 por 160. Então eu preciso pegar meus dados de entrada e colocar nesse formato antes de usar esse modelo pré-treinado. Então, a vantagem de usar o embedding é essa computação rápida, né? Eu posso pegar os embeddings, simplesmente passar pelo classificador aí do modelo do FaceNet e eu gero esse vetor de 128 elementos. Aí eu posso usar esses embeddings num outro classificador normal. Posso pegar qualquer outro classificador de aprendizagem de máquina e usar esses embeddings como entradas para classificar, ao invés de fazer um classificador, por exemplo, que usa as imagens originais. Essa seria uma outra vantagem também desses embeddings. Nós vamos ver como fazer isso no final dessa parte da aula aqui. Mas antes nós vamos discutir primeiro esses embeddings e depois ver como fazer a verificação e reconhecimento por um threshold. Bom, só discutindo um pouquinho aqui sobre a função do FaceNet aí, a chamada Triplet Loss, que é a função de perda dele. Ele treina uma rede neural com essa função Triplet Loss, e a ideia é que eu dê para ele exemplos nessa rede aí, eu treino a rede dando exemplos para ele de uma imagem âncora e dou um exemplo positivo daquela imagem, ou seja, outra imagem da mesma pessoa, e dou também um exemplo negativo, uma imagem de um rosto que não é daquela pessoa. Então a ideia é que quando ele vai usar a rede para aprender essas distâncias entre essas imagens e vai aprender que entre a âncora e o exemplo positivo essa distância é pequena, ou seja, elas têm uma similaridade alta. E entre a âncora e a imagem negativa tem uma similaridade maior. Então, basicamente, o treinamento é isso. Eu tenho esse trio aqui, né, do triplet. O A, P e o N. A imagem âncora, a imagem positiva e a imagem negativa. Aí, para cada instância aí que eu passei pela rede, né, eu vou, então, treinar minha rede para fazer o reconhecimento usando essa função aqui. Ó. Então, essa função usa aí ele pega o F do AI, né, significa ser o embedding do AI,
Depois, o embedding é a saída lá de 128 neurônios. Então, esse é um vetor que eu posso pensar num espaço multidimensional, projetar o vetor ali. Então, tem o vetor aí da função f de A, do fp e do fn. Então, se eu quiser calcular a distância entre dois vetores, eu posso usar a norma euclidiana. Então, o que eu faço aqui, esse barra com 2 embaixo aqui, significa a norma L2. Então, se eu pegar a diferença entre os dois vetores e calcular essa norma L2, eu tenho ali essa distância entre esses dois pontos. E ainda aqui nessa forma, ele eleva isso aqui ao quadrado. Então, a tendência é que essa distância entre a âncora e o positivo seja bem pequena. E que entre a âncora e o negativo seja grande. Só que para garantir que tem uma distância grande entre as duas aí, ele adiciona aqui uma margem alfa. Então, de forma que se eu passar isso aqui para o lado esquerdo da equação aqui, eu vou ter essa fórmula que está embaixo aqui. A parte do positivo menos o negativo mais o alfa, eu vou gerar uma função aqui que eu tenho que maximizar isso aqui em relação a zero. Ou seja, nos casos que realmente a imagem positiva for menor que o negativo, isso aqui vai dar um valor pequeno, menor que zero, o máximo vai ser zero. E se acontecer o contrário, esse valor vai ser positivo e eu quero minimizar isso aí, tendendo para zero. Então, a função de custo, que é a função aí da minha rede neural, vai encontrar o mínimo dessa função. Que seria, então, ele estaria treinando, então, para reconhecer essas diferenças aí entre positivo e negativo. Essa margem alfa, ela é um hiperparâmetro aí. Normalmente o valor usado é 0,2. E além disso, depois que eu encontro essa codificação dos vetores, eu vou também codificar isso aí, normalizar, que a gente chama, né? Normalizar pela norma L2, de forma que essa norma seja igual a 1. Daqui a pouco eu vou discutir melhor esse passo aqui. Bom, então entendido isso, como que a gente usaria o modelo aí do FaceNet? Então, Keras tem uma função que carrega modelos, qualquer modelo, né? Tem que esse load model. Então, eu vou carregar aqui o arquivo que eu já baixei aqui, né? Está nesse formato H5, que é o formato usado pelo Keras. Eu vou, então, carregar esse modelo e colocar aqui na variável model. Então, a gente pode ver aqui que o model.input tem esse formato aqui, 160 por 160 por 3. E o output, que é a saída, é um formato de 128 elementos. Então, depois que eu carrego o modelo, eu tenho esses formatos aí. Bom, se a gente exibir ali os nossos dados, que a gente vai usar aqui para reconhecimento facial, que é a nossa variável DataX, que a gente viu aí na última aula. Então, ele está certo, está 240 imagens, no formato 112 por 92 por 3. Só que o FaceNet, a gente precisa colocar isso aqui no formato de 160 por 160. Então, o que eu vou fazer logo abaixo aqui, é redimensionar esse tamanho dessas imagens para ficar no formato 160 por 160. Então, eu pego aqui nesse for, cada uma das imagens. Eu vou usar aqui essa classe image. Então, eu tenho que pegar os meus dados que estão no formato de um vetor aí de um array do NumPy. Converto ele para a imagem, depois uso essa função resize para redimensionar essa imagem, usando esse image size, que é o 160 por 160, que eu já configurei ali em cima. Então, eu tenho a imagem nesse formato 160 por 160, eu volto ela aqui para o vetor e já divido por 255 para normalizar esse vetor. Então, esse resize DataX aqui, agora a gente pode ver que ele está em 240 imagens, formato 160 por 160 por 3. Então, esse é o formato exigido aí pelo FaceNet. A gente plotar essas imagens, a gente vai ver ali as 4 primeiras, da mesma pessoa, só que pode ver que o tamanho dela agora é 160 aqui. Quando eu faço isso, eu perco informação. Eu posso estar alongando ou achatando a imagem aí, que não é igual à imagem original, mas o ideal é se eu tivesse realmente a imagem original 160 por 160, mas esse é um recurso que a gente tem para adaptar essas imagens. Bom, feito isso, agora eu posso pegar minhas imagens e passar pelo modelo FaceNet usando a função predict, a model.predict, e eu passo como parâmetro ali as minhas imagens
E aí, então, ele retorna para mim os embeddings dessas imagens. Então, é simplesmente isso. Eu passo, uso a função predict, o que está fazendo é pegando as imagens, passando cada uma ali pelo modelo já treinado e retornando como saída um vetor com 128 elementos. Então, se a gente imprimir esse formato aqui desses embeddings, vai ver que tem 240 elementos, cada um tem 128 valores aí, que é o nosso vetor de 128. Bom, antes de usar isso, a gente vai normalizar esse vetor. Ou seja, é uma boa prática aqui, em qualquer aplicação de aprendizagem de máquina, normalizar esses vetores. Vou explicar um pouquinho o que é esse esquema de normalização aqui, para ficar bem claro isso. Normalização dos embeddings. Primeiro vamos entender essa questão da norma. Então, explicando com mais detalhes, a norma euclidiana, né, é usada aí para, normalmente para calcular, pode ser usada para essa normalização e pode ser usada também para calcular a distância entre dois pontos no espaço. Então, a distância é chamada distância euclidiana, a distância entre dois pontos. Aí, no caso, eu estou falando da métrica mesmo, que vai me retornar um valor da distância. Então, quando eu tenho duas variáveis, então essa norma euclidiana é muito usada quando eu tenho variáveis de tipos similares, como é o caso das imagens de face. Então, a distância euclidiana é a distância mais curta entre dois pontos num espaço n-dimensional. Então, isso aí também é chamado como norma euclidiana, métrica euclidiana, norma L2, métrica L2 ou métrica pitagoriana. Ele usa o teorema de Pitágoras aí para calcular isso aí. Então, por definição, essa norma L2 é a distância euclidiana entre um ponto do vetor e a sua origem. Então, se eu traçar aí da origem até aquele ponto, a norma euclidiana é essa distância entre a origem e a ponta do vetor ali. Ela é calculada como sendo a raiz quadrada da soma dos quadrados dos valores aí do vetor. Então, eu pego cada elemento do vetor, elevo ao quadrado, somo e tiro a raiz quadrada. Então, isso me dá um número que é a distância aí, que é chamada de norma L2. Agora, quando eu quero calcular a distância entre dois pontos, aí eu posso usar essa norma, para que aí eu pego os dois pontos e faço a diferença entre eles. Então, a distância e a métrica entre dois vetores, ela pode ser definida como sendo a norma da diferença entre esses dois valores. Então, a distância é sempre entre dois pontos. Quando eu falo distância, estou falando entre dois pontos. Agora, quando eu falo da norma, estou falando da norma de um vetor. Então, só para, tecnicamente, a gente não usar isso errado. Então, tem um link aqui que dá mais detalhes, é um artigo que fala sobre essa questão de normalização, é bem interessante, aqui dá uma olhada. Agora, a normalização, vamos entender essa questão da normalização. Então, normalizar dados é muito comum fazer isso em aprendizagem de máquina para a gente tornar o modelo de treinamento menos sensível à escala das medidas. Às vezes eu tenho valores assim, valor, por exemplo, valor 1 e valor 100. Eles estão muito distantes, assim, se você olhar o valor bruto. Numa normalização, eu poderia, por exemplo, converter isso aí dividindo por 100. Eu poderia ter o valor 0,01 e o valor 1. Então, isso torna isso aí melhor para esses algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, normalizar é fazer algo assim. Agora, quando eu falo de normalizar pela norma L2, eu estou falando, então, em usar na matemática essa questão de normalizar. Então, normalizar em matemática é dividir cada um dos elementos por algum valor V, de forma, então, que esse comprimento, essa norma do vetor, seja igual a 1. Então, se ela vai ser igual a 1, significa que eu vou dividir pela norma. Esse valor V vai ser exatamente a norma. Então, o que eu vou fazer é dividir os elementos do vetor pela norma. Então, essa normalização L2 ela é definida aí como uma técnica de normalização que modifica os valores do dataset de forma que cada linha, né, ou seja, cada elemento que eu tiver no meu dataset, ali, cada vetor, vai ter a raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus valores, e esse valor tem que ser igual a 1. Isso aí também é chamado de quadrados mínimos. Então, a gente tem aqui no scikit-learn já pronto um esquema de normalização, que é a classe normalizer. Ela serve para várias normalizações. Eu passo como parâmetro aqui a norma que eu quero, nesse caso L2. E depois eu chamo o método aqui, a função transform, passando o meu vetor aqui para ele normalizar. Então, ele já me retorna os vetores normalizados, nesse caso pela norma L2. Ok? Então, agora a gente viu aí os passos de pegar minhas imagens de entrada, colocar aí no formato do FaceNet, usar o modelo pré-treinado do FaceNet,
para codificar essas imagens um embedding aí de tamanho 128. Então agora eu tenho o meu dataset já com essa codificação para cada imagem. Então, na próxima aula, na continuação dessa aula, eu vou discutir então como fazer a verificação e o reconhecimento facial usando esses embeddings.